Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade, ao nosso estudo falando aí sobre ervas, Eu trago aí para vocês hoje um item que eu não vou falar de uma erva em especial, mas a gente vai estar falando aí sobre o que vocês viram aí nesse título desse vídeo. Ervas frescas e ervas secas, diferença, Vamos lá. Há quem se divida nessa discussão, e não são poucos não, tem aqueles que preferem usar ervas frescas sempre porque dizem que a erva seca perdeu a sua força, E outros que acham que não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Alguns adeptos de religiões de matriz africana afirmam piamente que as ervas secas estão mortas. Não admitem, em hipótese alguma, o uso desses exemplares da natureza já desprovidos de água. São elementos que passaram por uma transformação. Da sua forma original foi retirado o líquido, a essência aquática. Mas isso não é ruim, não. É apenas diferente e muito apropriado para algumas práticas. Então, assim, para algumas questões é apropriado, tipo defumação. Como você vai fazer uma defumação com uma erva fresca? É até uma agressão, ali, aquela erva. Então, quando ela perde o líquido, ela está desidratada e aí não tem problema, fazer a defumação. Então, para tudo tem a sua especialidade. Se ela estivesse morta totalmente, como que você faria uma defumação com ela, Então, vamos lá, ó. O fato da erva ter passado por um processo transformador fez com que ela carregasse em si o próprio fator da transformação. A energia fica muito mais concentrada, mas precisa ser acordada. E é aí que começa a falta de conhecimento de quem as critica. Eu gosto muito do Adriano Camargo, esse livro é dele, O Herveiro da Jurema, Tem o nome ali, Rituais com Ervas, Então, assim, eu concordo muito, nós concordamos muito com isso aqui na casa e oramos, para ativar o poder dessa erva. Por quê? Ela só perdeu o líquido. Quando você hidrata ela de novo na água, muitas voltam uma cor esverdeada, uma cor de vida. E funciona, gente, funciona, porque eu já comprei erva desidratada totalmente, E aí eu coloquei numa água fervendo, isso tende a matar, a raiz da planta. E não. Aquela semente que estava ali naquela erva, quando eu joguei aquelas folhas no meu jardim, brotou uma ali. Porque eu orei pedindo a Pai Oxóssi que reativasse o poder vegetal daquela erva. E realmente a fé é capaz de realizar maravilhas, Aquela água do banho, ela ativou o poder novamente ali, porque também estava carregada de axé, de fé, de força, Vamos lá. Vamos continuar aqui. Acordar uma erva seca requer fé, é o que eu acabei de dizer, É necessário acreditar que o elemento está vivo, ativo, vibrante naquele momento. Está apenas em estado de dormência, As ervas secas normalmente são colhidas por pessoas que não conhecemos, em situações que não sabemos. Por exemplo, não sabemos se ao colher a erva o indivíduo que o fez estava de tal mau humor ou captando energias negativas do astral que impregnou as ervas dessa essência densa. E então, fazer o quê, Se a pessoa colheu numa lua errada, às vezes, dependendo da situação, tem certas ervas que você precisa colher numa época correta, E aí você não sabe, se essa erva foi colhida numa época correta ou não. Você não sabe se a pessoa estava de mau humor, se estava brigada com alguém, se estava com um pensamento ruim em relação a alguma pessoa.
E aí, o que fazer? Aí, olha, Adriano Camargo fala assim: pois bem, foi dito que para colher a erva devemos nos dirigir com amor e bom senso, muito respeito mesmo ao espírito vegetal. Esse mesmo espírito vegetal continua animando a erva depois de seca, numa forma e essência diferente, mas continua ali, né? Repetir a reza. Aí ele cita uma reza para orar. Lógico que eu sempre digo, né, gente, é legal orarmos, né, de acordo com o nosso coração, né? Mas aqui ele cita um exemplo de oração que podemos fazer. Repetir a reza para acordar a erva. Amado Pai Criador de tudo e de todos nós. Amada Mãe Terra, força viva e geradora de tudo o que conhecemos e também do que desconhecemos. Sagradas forças vegetais, peço que tornem novamente essa erva força viva e ativa, capaz de responder aos meus estímulos e solicitações de cura e amparo energético, e façam cada vez mais de mim instrumento de vossa vontade maior. Assim seja e assim será, né? Então é uma reza simples, né? Simples e muito bonita. Faça isso mesmo que mentalmente. Irradie com as palmas de sua mão em direção à erva, já desembalada e de preferência em um recipiente apropriado. O procedimento é o mesmo para a preparação de um chá. Quando fazemos a evocação, mesmo nos preparos mais simples, aumentando o poder curador, o poder fatoral, né? O poder com a energia, o verbo ou ação contida na erva. Então, ativa, né? Ativa. Já para a erva fresca, o processo não é muito diferente. E veja, não estamos falando de dogma religioso. Falamos de procedimento correto, amor e bom senso, né? Então, ele explica como fazer da mesma forma, né? Então, assim, lembre-se de que as ervas frescas, né, sejam as do seu jardim ou as compradas no comércio, estão carregadas de água. E devemos também nos dirigir com respeito ao fator aquático contido nas ervas. Esse fator é muito importante para as práticas de magia, né? Magia é do banho, tudo isso que a gente faz na Umbanda é magia, né? É ele quem protege a essência vegetal, envolvendo-a em sutis vibrações do elemento aquático, permitindo que ela atue somente onde é necessária. Aí vem a pergunta: e as pessoas que não estão lendo isso e praticam esses atos de magia? Será que nunca tiveram efeito real? Será que sempre fizeram isso errado? E aí? Muito pelo contrário, não quer, ele diz, né? Não quero aqui ser o dono da verdade de jeito nenhum. Apenas trago uma forma diferente, um resgate daquilo que nosso espírito ancestral já conhece e nós esquecemos por causa da nossa vida urbana e uma série de outros fatores. Então, a forma com que era feita pelos nossos ancestrais, né? Estavam erradas? Não. De alguma forma, tinha ali uma fé depositada. Ele está ensinando uma forma dele, né? Que eu, particularmente, faço de forma diferente, né? É muito comum vermos as pessoas irem ao terreiro de Umbanda, tomar o seu passe com o guia, sair com uma lista de ervas para tomar banho e com aquela cara de interrogação. E agora? O que eu faço? E não é incompetência do espírito ali manifestado. É falta de conhecimento prático. Com certeza, para muitos esses escritos aqui é chover no molhado. Ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Diz o ditado. Mas muitos se beneficiarão e beneficiarão aos seus semelhantes também com essas dicas de simplicidade, né? Eu acho muito bonito essa forma do Adriano Camargo falar, né? Resumindo, qual a melhor erva para se trabalhar? A seca ou a fresca?
O que você acha agora, depois dessas explicações? Para ele, a Adriano Camargo, e para mim também, a resposta é: aqui estiver a sua mão. Eu concordo plenamente com isso. Existem momentos em que a lua não está propícia e você vai ficar sem tomar banho por conta disso? Não, colheu a erva numa lua propícia, comprou erva numa lua propícia e você pode desidratá-la, botar para secar enrolada num papel toalha, na geladeira, ela vai desidratar de forma tranquila, ou amarrar ela, né, em pequenos molhozinhos, pendurar e deixar secar à sombra, né, para que ela desidrate ali por si só, né. Existem pessoas que colocam no forno com ele, ligou o forno, né, e aí ele aquece, depois você desliga, coloca a erva já toda espalhadinha num tabuleiro ali dentro, deixa a porta entreaberta. O forno tá desligado já, né? Aí você vai deixar a porta entreaberta e deixa lá alguns minutos. Ela vai desidratar, né? Mas essa forma, eu acho ela muito agressiva, né? Eu prefiro ela no natural. Se não tiver como, coloque na geladeira, que também dá certo, tá? A que for mais fácil para você, exceto, é claro, se for algo muito específico. Por exemplo, a pessoa passou por uma consulta espiritual no terreiro, né, num barracão de candomblé ou templo de confiança. O seu médium ou terapeuta de confiança e o guia lhe pediu para fazer algo especificamente com ervas frescas ou secas. Isso pode acontecer, tá? Aí a conversa é outra. Se você realmente confia naquilo que está ouvindo ali, faça da forma com que foi orientado. Não discuta, né? Mas se pairar alguma dúvida, peça outra opinião ou siga as recomendações que damos aqui, né? Aí a recomendação que ele deu nesse livro. Aí ele diz ainda assim: e lembre-se, nunca fazemos defumação com erva fresca. É o que eu falei antes, né, gente? Não faz isso, é uma agressão. Comentamos que a erva fresca carrega muita água ainda, não é? Então, não colocamos água no fogo. Isso é bom senso. Temos ainda as resinas vegetais, que usamos apenas para defumação, pois seu uso nos banhos pode ser substituído pelas essências das mesmas ervas, né? Se faz essência das ervas, óleo, né, natural de algumas ervas, quando são imprescindíveis, né? Entre as resinas mais conhecidas temos o incenso olíbano, olíbano de cor amarelada e a mirra em tons avermelhados e o benjoim em cor acinzentada. E aí sim, ele diz: deixa o uso dessas resinas apenas para defumação, pois realmente temos um conjunto muito bom de ervas à disposição e podemos realmente encontrar para os banhos os elementos contidos nessas seivas endurecidas em formas de cascas, raízes, sementes e flores e frutos, né? Então é isso. No próximo vídeo vou falar um pouquinho mais aí para vocês sobre classificação das ervas, né? Mas num próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, né? Que o que eu puder, né, tá trazendo aí de esclarecimento para vocês, eu vou estar trazendo. Sempre, né, que possível, procure colher erva na lua nova ou crescente. Precisou colher na cheia? Colha com talo. Por quê? O poder, né, vegetal dessa erva, a energia, né, a seiva, né, dessa erva, a força dela está descendo para a raiz na lua cheia. E na minguante está totalmente na raiz. Então se colhe erva na minguante quando é para algum chá, para minguar algo, né, para tirar algo que seja maléfico, né? Então assim, para alguns processos de infecções, né? Vou dar um exemplo aí para vocês. Infecção urinária, né? Infecção no útero, se usa aí raiz de salsa colhida na lua minguante para minguar essa infecção, né? E esse é um dos exemplos, tá bom? Então é isso. Eu acredito que vocês possam talvez ter alguma dúvida, né? Por isso estou falando, para deixarem aí nos comentários o que eu puder esclarecer, estarei aqui para auxiliar.
Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe, Mãe Ansã nos direcione. Axé.